Será que usar remédios para má circulação e trombose tem risco de você apresentar algum tipo de sangramento? Será que o AS, a aspirina prevente, o Ecazil, o ácido acetilsalicílico causa algum sangramento no nosso organismo? Ou outros remédios de medicação como Xarelto, Marevan, Rivaroxabana, quais são os riscos de sangramento e o que fazer se isso acontecer com você? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia e se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor e inchaço nas pernas, varizes, você precisa se inscrever no nosso canal, toca nas notificações, no sininho, deixa ele ativado para não perder nenhum dos próximos vídeos e já aproveita para clicar no gostei, porque quando você faz isso, a gente consegue alcançar mais pessoas, levar informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de perguntas e dúvidas que vocês deixam nos comentários e o nosso time selecionou a seguinte pergunta para hoje. O médico me mandou tomar aspirina prevente, mas sou colostomizado, tirei o intestino grosso, posso tomar? Ali que pode dar sangramento. Então vamos falar sobre o risco de sangramento quando a gente faz uso de remédios para má circulação. Existem alguns remédios de circulação que agem melhor nas artérias e outros que agem melhor nas veias. Por exemplo, a artéria é o vaso sanguíneo que sai do seu coração e vai, por exemplo, para as pernas. E as veias são os vasos sanguíneos que trazem o sangue das pernas de volta para o coração. Então, do coração para as pernas, o sangue vai pelas artérias e das pernas para o coração, o sangue volta pelas veias. E aí o sangue fica circulando pelo nosso organismo. Existem vários tipos de remédios de circulação. Existem os flavonoides, existem os anticoagulantes, os antiagregantes, os trombolíticos e os vasodilatadores. Cada um desses remédios tem uma propriedade diferente. Alguns aumentam o risco de sangramento, outros não têm interferência nenhuma com relação a sangramento pelo corpo. Então vamos começar pelos flavonoides. Talvez você conheça alguns deles, que é a rutina, castanha das Índias, a diosmina, a hesperidina. Eles são vendidos sob o nome de Venaflon, Daflon, Perivasc, Flavonide, Venalote, Dievare. Então esses remédios não têm interação com aumento de risco de sangramento e eles não previnem trombose. A função dessas medicações é melhorar a permeabilidade vascular, melhorar o tônus venoso, ou seja, diminuir a sensação de peso, cansaço e inchaço nas pernas, principalmente para quem tem varizes, que são aquelas veias dilatadas na perna. Então a primeira classe de medicamentos que a gente vai falar são os flavonoides. Não tem interferência com relação a aumentar o risco de sangramento e também não tem efeito para prevenção de trombose. Eles servem para melhorar sintomas venosos e linfáticos causados principalmente por veias dilatadas, por varizes e outros problemas que causam dor e inchaço nas pernas. Os anticoagulantes é uma outra classe de medicamentos. Esses sim causam alterações na crase. Crase sanguínea significa que é a propriedade que o sangue tem de ficar, para ficar fácil de você entender, mais grosso ou mais ralo. Quando o sangue fica mais grosso, vamos dizer que ele está com facilidade para talhar, para coagular. Quando o sangue fica, entre aspas, mais ralo, é como se ele tivesse o quê? Mais chance de sangramento. Então os anticoagulantes fazem alterações na crase sanguínea, cuja intenção deles é o quê? É prevenir ou tratar uma trombose. Os anticoagulantes servem para isso, para prevenção ou para tratamento de doenças como tromboses venosas e embolias venosas. Alguns exemplos: o Xarelto, que é a Rivaroxabana, o Pradaxa, que é a Dabigatrana, o Eliquis, que é a Pixabana, e a Varfarina, que é vendida sob o nome de Marevan ou Coumadin, e ainda os injetáveis, que é a Enoxaparina, vendida com os nomes de Clexane ou Versa. Próxima classe de remédios são os antiagregantes. Os antiagregantes são o AS, que é o ácido acetilsalicílico, vendido sob o nome de aspirina, a aspirina prevente, a AS infantil, o Ecazil e o clopidogrel. Esses remédios, eles podem sim aumentar o risco de sangramento, mas geralmente esses sangramentos não são espontâneos. Na maioria das vezes são provocados, como por exemplo quando a pessoa cai, bate a cabeça, se corta, ou o caso de pessoas que têm um aneurisma e ele se rompeu, ou seja, na grande maioria das vezes o sangramento ele não é
espontâneo. Geralmente esse sangramento é provocado por algum trauma, algum aneurisma rompido, algum tipo de acidente que aquela pessoa possa se envolver. Existem casos de sangramento espontâneo, mas isso geralmente está associado a alguma patologia, como por exemplo uma pessoa que tem algum tipo de câncer, que tem algum tipo de úlcera no estômago ou adquiriu alguma doença secundária, como por exemplo uma dengue hemorrágica, onde as plaquetas caíram bastante. Normalmente em pessoas saudáveis as doses são baixas e controladas, a chance de sangramento espontâneo não é muito comum disso acontecer, a chance costuma ser baixa. O mais frequente é nós vermos sangramentos provocados por traumas, acidentes, doenças secundárias ou algum tipo de aneurisma que se rompeu ou outra causa. E para continuar, os vasodilatadores que eu falei, que são o cilostazol e a pentoxifilina. Os trombolíticos eu não vou entrar em tanto detalhe porque são medicações usadas só em ambiente hospitalar. Reteplase, alteplase, streptokinase, uroquinase, talvez você nem conheça, não vai ser caso aqui porque no seu domicílio você não vai usar, não existe na forma de comprimido, é usado só em hospital. E o cilostazol e a pentoxifilina são a última das 5 classes, é a última, que são os vasodilatadores e hemorreológico. O vasodilatador significa que aumenta o sangue, faz o vaso dilatar, o vaso sanguíneo ficar maior para passar mais sangue, e ele tem propriedade hemorreológica, significa que deixa o sangue passar mais fácil, é como se ele ficasse mais escorregadio para passar em áreas de entupimento. Ou seja, esses remédios servem para melhorar a circulação em determinadas partes do corpo, principalmente nas artérias, como no caso da doença aterosclerótica, aquela pessoa que anda, a perna dói, ela para, anda, a perna dói, ela para. Isso é um entupimento nas artérias da perna. Os vasodilatadores são uma medicação excelente. Eles também causam um aumento do risco de sangramento. Então esses remédios como os anticoagulantes, os antiagregantes, os vasodilatadores que alteram a crase sanguínea, que é a propriedade que o sangue tem de formar coágulos ou de ficar muito ralo a ponto de sangrar, todos eles devem ser evitados em casos de cirurgia, de arrancar dente. Converse com o seu médico ou com o seu cirurgião dentista, porque essas medicações alteram a composição do sangue para ficar fácil para você entender, deixa o sangue ou mais ralo ou mais grosso, e por isso eles aumentam a chance de sangramento. Mas geralmente esses sangramentos não são espontâneos, na grande maioria das vezes são provocados. Provocados, por exemplo, por uma doença secundária, um trauma, uma pancada, uma batida, varizes que se romperam, aneurismas que se romperam, tumores, úlceras ou outras causas secundárias. Geralmente a pessoa não vai sangrar espontaneamente. Eu acordei e estou sangrando na gengiva. Não, provavelmente pesquisa se você não está com alguma deficiência de vitamina, principalmente vitamina C, mas geralmente em organismos saudáveis os sangramentos espontâneos são muito raros. Agora, o que fazer em caso de sangramento? Se você usa remédio de circulação, tem sangramento na gengiva, no nariz, no ouvido, sangramentos no intestino, aquelas fezes muito enegrecidas, sangramento na urina, sangramento vaginal, procure auxílio médico porque pode ser necessário descontinuar o uso da medicação. Eu não estou recomendando que ninguém pare o seu tratamento de trombose ou de má circulação porque aconteceu um sangramento. A recomendação formal é que você busque auxílio médico para que seja manejado esse sangramento. Então, se você usa xarelto, AS, aspirina, cilostazol, pentoxifilina, alguma medicação que interfere na crase sanguínea e acontecer um sangramento, procure auxílio médico para você ser orientado, porque você parar o sangramento, parar o tratamento, né, para descontinuar a medicação, parar de tomar o remédio e deixar a sua doença, a sua má circulação, a trombose sem tratamento, não é o ideal. O ideal é que você tenha uma orientação médica e pare se tiver realmente risco para a sua saúde. Sangramentos de pequena monta, sangramentos menores, normalmente param espontaneamente, geralmente são bem tolerados e controlados, mas casos mais severos a gente vai precisar às vezes tomar medidas, como em alguns casos até mesmo os antídotos, como no caso do Marevan ou outras medicações. Se sangramentos forem muito importantes, pode ser que você precise de auxílio médico para usar alguma droga para reverter o efeito dos anticoagulantes ou o efeito que aquela medicação fez. Então a orientação é que você procure auxílio médico para receber orientações se é um sangramento de grande monta, de grande volume, ou um sangramento de menor importância
que é bem tolerado e costuma parar sozinho, ou se vai ser necessário algum tipo de intervenção. No caso de acidentes como pequenos cortes, pequenas pancadas, arranhões, pegue sempre uma gaze ou uma toalha limpa, coloca em cima daquela região, faça uma pequena compressão, principalmente por um período maior, não adianta ficar tirando e olhando toda hora, por aí por cerca de 20 a 30 minutos, e veja se parou de sangrar. Caso não tenha parado, procure auxílio médico também. E o principal é o que, pessoal? Cuidar da sua circulação para não precisar passar por nada disso. Ficar dependente de remédios de circulação, correr o risco de algum sangramento. Como fazer isso? Através do protocolo antitrombose, te convido para ir na descrição desse vídeo conhecer o nosso programa avançado. Protocolo antitrombose é onde a gente vai te entregar um plano de ação, um passo a passo de como você vai cuidar da sua saúde cardiovascular da forma certa, cuidar das suas veias, diminuir o seu risco de ter uma trombose ou uma embolia. Então, na descrição desse vídeo, clica no link para conhecer o protocolo antitrombose. Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho e de ir nos comentários para você deixar para mim o seu nome, de qual cidade você está falando e a sua dúvida, a sua pergunta. Talvez você possa ser o próximo a ser selecionado aqui para a gente te responder em vídeo, ou deixa para nós sugestão para os próximos vídeos, o que você está achando aqui do canal, para a gente entender o que está passando aí do outro lado e trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Estou te esperando no nosso próximo vídeo. Até lá!